Você sabe por que tinha uma cama elástica lá nos países nórdicos? Pro urso polar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes violentos? Bom, já vou alertar, se você não gosta, fica só no nosso vídeo, não vá procurar o filme, porque a carga de questão gráfica ali é bem pesada, vai te causar alguns incômodos. Mas curta o nosso vídeo, porque a gente vai retratar uma região do globo que ao mesmo tempo soa um tanto quanto desconhecida para boa parte, mas que o pouco que muita gente sabe vai passar em estereótipos de muito frio, cultura viking e altos índices socioeconômicos. Você já ouviu falar de O Homem do Norte? Você conhece a região da chamada Escandinávia? Escandinávia ou é países nórdicos? Para conhecer o filme e tirar dúvidas sobre estes detalhes, vem conferir comigo! O Homem do Norte, The Northman, filme de 2022, dirigido por Robert Eggers e protagonizado por Alexander Skarsgård. O filme inicia no ano de 895, quando na ilha de Rathsey acaba de chegar o rei Alvandril, após mais uma saída em batalha, e ele tem a preocupação de já iniciar os rituais de transição da infância para as responsabilidades adultas de seu filho, Amleth. Em meio a estes ritos, Amleth promete que caso seu pai morra em batalha, ele irá vingá-lo e não cessará esforços até eliminar o seu algoz. Este momento familiar não traria nenhuma suspeita sobre o que estaria por vir, pois Fionir, irmão do rei, o coloca em uma emboscada quando estava sozinho com Amleth, e junto com outros homens de sua confiança, o irmão mata o próprio rei, enquanto um de seus encarregados fica com a missão de eliminar também o seu pequeno sobrinho e, portanto, herdeiro do trono. Mas Amleth consegue escapar, causando um grande ferimento no nariz do homem que o perseguia para eliminá-lo. Mas para não assumir a sua falha, ele diz a Fionir que o jovem já estava morto e seu corpo foi jogado no mar. Amleth ainda vê o vilarejo ser posto em clima de terror e seu tio levar a sua mãe, a rainha Gudrun, iniciando o governo como novo rei e ela sendo a sua rainha. Amleth pega uma pequena embarcação e foge, jurando vingança contra seu tio e com a promessa de resgatar sua mãe. Passados vários anos, Amleth virou um grande e forte guerreiro viking, que em meio às invasões violentas promovidas pelo seu grupo, quando se capturadas pessoas para escravizá-las, ele parece ter alguns lapsos de questionamento sobre as suas ações, pois ele para e fica observando o que ele está liderando, o que ele está promovendo, lembrando das últimas imagens de sua ilha, quando seu tio fez basicamente o mesmo terror de perseguição contra os seus opositores. Após uma destas invasões para expansão territorial, Amleth encontra uma vidente que lhe recorda o juramento feito lá no passado, no início do filme, fazendo com que ele coloque como prioridade a vingança em nome de seu pai. Ele descobre que a ilha de sua família foi invadida e Fionir perdeu o controle dela, se isolando como um criador de ovelhas na Islândia, junto com sua mãe e seus filhos. Inicia-se então o plano de vingança de Amleth, que se coloca como uma pessoa pega para ser escravizada, para ser levado até a Islândia, onde ele pretende procurar Fionir e eliminar este fantasma de seu passado. Caso você esteja reconhecendo a história e até achando curioso o nome do protagonista, este filme é baseado em uma obra original que é a lenda nórdica de Amleth, mas que serviu de inspiração para o escritor inglês William Shakespeare assumidamente se inspirar nesta lenda para escrever o seu livro, o famoso Hamlet.
A história deste filme se passa em uma localidade da Europa que muitas vezes nos foge do olhar mais próximo, mas que reúne países com índices socioeconômicos incríveis, além de muitas particularidades e curiosidades que nós podemos explorar. O nome países nórdicos é muitas vezes automaticamente associado com o nome de países escandinavos. Mas há uma pequena diferença entre essas duas definições. Escandinávia é o nome desta península, onde estão presentes os países Suécia e Noruega. Mas o conjunto dos países nórdicos reúne os demais países próximos da região, desse entorno da região escandinava, por conta de suas histórias e aspectos culturais que se assemelham e cruzam ao longo do tempo. O clima nestes países é predominantemente de baixas temperaturas, registradas por conta de sua posição latitudinal elevada, próxima do Polo Norte, gerando um conjunto cultural que é marcado pela adaptação ao frio extremo, principalmente no inverno. Além de Suécia e Noruega, associamos como países nórdicos também Dinamarca, Finlândia, Islândia e os arquipélagos que pertencem à Dinamarca, as Ilhas Faroe e a Groenlândia. Sendo que esta última você consegue conferir mais detalhes no vídeo aqui no canal sobre o filme Contra o Gelo. A semelhança entre estes países se dá em muitos aspectos, por exemplo, em suas bandeiras, já que todos possuem o mesmo formato estrutural básico, que é a chamada cruz nórdica, onde a cruz possui uma linha vertical não centralizada na bandeira, mas mais à esquerda, para ficar num alinhamento mais próximo ao mastro que hasteia as bandeiras. A partir da estrutura, as cores para cada país têm as suas representações particulares simbólicas, representando elementos simbólicos e metafóricos para cada cultura de cada país. Uma curiosidade: você sabia que a bandeira do município de São Paulo tem a mesma estrutura base? A diferença é que a cruz utilizada é a da Ordem de Cristo, portanto, um símbolo da Igreja Católica, tendo sua referência particular derivada da colonização portuguesa, mas a mesma dinâmica de estrutura, uma cruz com um eixo vertical mais à esquerda, como as bandeiras nórdicas. Talvez você lembre de algumas curiosidades, como o fato de na Finlândia ficar a Lapônia, a terra da origem da história do Papai Noel, ou da Biblioteca de Reykjavik, na Islândia, uma das maiores do mundo, ou até da mitologia nórdica, encabeçada pelo deus Odin, e que ficou recentemente mais em foco cultural por conta da trama de Thor no universo Marvel. Mas um dado geográfico muito relevante para nós é que aqui estamos falando da região do globo que reúne vários dos melhores IDHs do mundo. A qualidade de vida nestes países é considerada alta a partir dos indicativos deste avaliador socioeconômico, que, aliás, você pode conferir mais detalhes sobre IDH assistindo o vídeo no canal sobre o filme O Poço. E também confira Daniel Blake, para entender a forma como se organiza a estrutura destes países nórdicos. Estes países habitualmente figuram no topo do ranking do IDH, sempre com dados acima de 0,900 pontos, indicando alto nível de qualidade de vida. E a lógica para se explicar isso é a promoção forte da chamada política de bem-estar social, na qual o Estado arrecada uma carga tributária elevada para aplicar estruturalmente para os cidadãos, de forma a combater as desigualdades e fornecer o mínimo para estas pessoas viverem. Eu sei, parece óbvio, mas que na maioria das vezes nós não vemos se concretizar. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a impressão da passagem do recolhimento tributário, mas sem a devolutiva devida em forma de uma estrutura social boa. Nestes países, o sistema de saúde, de educação, inclusive até o ensino superior, são gratuitos, com qualidade. As leis trabalhistas são muito firmes na protetiva e concessão de benefícios ao trabalhador, como, por exemplo, a aposentadoria garantida pelo Fundo Previdenciário do Estado e licença maternidade e paternidade de 16 meses. Só para você comparar o quanto isso numericamente é diferente daqui, no Brasil, no momento da postagem deste vídeo, a licença maternidade é de 4 meses e a paternidade de 5 dias. É só isso! A manutenção deste sistema que funciona tão bem aparentemente
tem um custo alto, que é justamente a já citada carga tributária elevada, que para alguns críticos a forma como esse sistema é aplicado nestes países acaba incentivando fuga de capital, já que eles afirmam que alguns cidadãos destes países que têm rendas mais altas optam por investir parte do dinheiro em outros países fora da região, buscando lugares onde a carga tributária seja menor, o que ajudaria, portanto, no aumento da sua própria margem de lucro. Além disso, no médio e longo prazo, é refletido o que pode vir a acontecer com essa estrutura, já que os dados indicam que a natalidade está diminuindo. Portanto, o número de jovens não está acompanhando proporcionalmente o envelhecimento da população, o que gerará um descompasso matemático em algum momento. E aí, o que deverá ser feito para o rearranjo desta equação, a gente tem que refletir e pensar o que há de ser feito lá no futuro. E aí, você conhecia este filme? Se você não gosta, se você não encaixa na classificação indicativa, não assiste não. Fica só aqui no nosso vídeo que já tá bom. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal que não paga nada e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!